Bem-vindos ao Beto no Mundo, que apresenta a diversidade cultural e natural do planeta. Este é o nosso Grand Tour Trip Travel. Todo mundo conhece. Eu já percorri 158 países nos 7 continentes e estou aqui, né, apresentando o Beto no Mundo há 6 temporadas. Minha trajetória, morei um ano na Ásia, que foi transformador na minha vida. E, ao retornar, eu abri a Trip and Travel, que desde 1988 oferece intercâmbios e viagens de qualidade, que nos trouxe o selo Takumians, que muito nos enaltece, né, que é concedido às melhores agências de viagens do planeta. Sempre lembrando Monsieur Roche, que me inspirou a desenvolver os Grand Tours, viagens de imersão cultural, que hoje já são mais de 50, percorrendo mais de uma centena de países no mundo inteiro. Bem-vindos ao 107º episódio da série Beto no Mundo, que estamos na 6ª temporada. Hoje apresento para vocês a Puglia. Me acompanha aqui a Alejandra Busic, minha amiga de mais de 40 anos, com quem a gente conduziu junto esse grupo, e a Dirce e o Roberto. Então, a Puglia fica na Itália, cuja capital é Roma, e todas as informações de Itália que vocês conhecem, um país com uma área de 300 mil quilômetros quadrados, 60 milhões de habitantes. Aqui é a Itália como um todo, e o salto da bota é a Puglia, que é o tema da apresentação de hoje. Então, nós percorremos durante 2 semanas a Puglia, desde Trani ao norte até Santa Maria de Leuca, no extremo sul, no ponto de encontro entre o Mar Jônico e o Mar Adriático, percorrendo todas as atrações dessa região fantástica. Aqui o nosso Grand Tour com o Roberto, nosso guia, que está aqui na ponta direita. Geografia. Então, eu retomo daqui parte da aula do professor Roberto Maschi, professor de italiano da Vila Itália. Trata-se da região mais oriental da Itália, né? Então, aqui, se a gente pega a ponta, ela está alinhada com Budapeste, no centro-leste da Europa, né? E, em função disso, é o ponto onde entraram e saíram as grandes migrações, seja do mundo helênico para o mundo para a Itália, seja para o mundo romano conquistar a Grécia, né? Nós estamos aqui no Mar Adriático, né? Do outro lado nós vamos ter a Croácia, a Albânia e a Grécia. Ela é dividida em 6 províncias: Bari, Barchetta, Andria Trani, Brindisi, Lecce, Foggia e Taranto. Então, a Itália já é dividida em 20 regiões, né? Nós hoje, o nosso estudo é a região da Puglia, e a região da Puglia é dividida em 6 províncias, né? Cada uma com suas características culturais próprias. A Puglia que nós visitamos é uma região bastante plana, né? Com algumas regiões de montanhas aqui na fronteira com a Basilicata e na região da Múrdia. E o clima tipicamente mediterrâneo. Então, as diferentes regiões, as diferentes províncias da Puglia, elas são importantes porque elas acabam gerando diferentes terroirs para os vinhos, para as oliveiras, né? Fazendo com que tenhamos
certificados de origem determinada, né, conforme a parte da Puglia onde se tem um determinado cultivo. Indo para a história, também eu retomo aqui a aula magna que o doutor Antônio de Ruggiero, eh, historiador italiano, nos apresentou, né? Então, a Itália como conceito, né, é bastante nova, né? Ela como uma unidade política a partir de 1861, mas as culturas regionais permanecem até hoje. E a Puglia é fascinante porque ela, ela é um ponto de encontro de povos desde a antiguidade, né? E com uma área rica em história, folclore e tradições distintas. Na pré-história, se a gente voltar no tempo, a Apulia é uma das regiões que temos registros mais antigos do homem, que remontam a mais de 20 mil anos, com pinturas rupestres, ferramentas e restos humanos encontrados na região. Entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, ou seja, entre século XII ao século VIII antes de Cristo, desenvolveram os povos autóctonos, os daunianos, os peucéticos e os messapianos, que o nosso guia Roberto da Puglia nos apresentou, né? E cada um desses três povos com uma cultura própria, né, em arte e no idioma. Vai chegar um momento, né, que todo esse sul da Itália vai estar ligado com o mundo grego, né? Então é a Magna Grécia, a Grécia que se extrapola a Península Helênica, né, e segue para as costas do Mediterrâneo. E ali nós vamos ter, tanto em Otranto quanto em Taranto, né, cidades gregas, né? E essa posição da Puglia, ela é uma ponte entre esses dois mundos, né? O mundo grego de um lado, o mundo romano de outro, entre mais adiante entre a Igreja Ortodoxa Bizantina de um lado, a Igreja Católica, né? Nas fronteiras do mundo islâmico no século XVI. Então, é uma região fascinante e com tantas influências a, que vão determinar a Puglia de hoje. Ela, com a conquista romana, então os romanos vêm do centro da Península Itálica e vão conquistando o sul, e ela vai fazer parte da província de Apulia e Calábria, né, que era uma área estratégica para os romanos, porque a partir daí que eles se lançaram para conquistar uh, o resto do mundo mediterrâneo, né? Com a construção da Via Ápia e da Via Traiana, a região se tornou uma importante artéria comercial e militar que chegava até Brundisium, né, atual Brindisi, que era o grande porto com o qual eles avançavam para o Mediterrâneo Oriental. Com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, essa paz romana, esse grande império, ele se desintegra e nós vamos ver na própria península, né? Então, pequenos reinos, estados e muitos sujeitos à autoridade estrangeira. No caso da Puglia, nós vamos ter os longobardos, né? Um dos povos ditos bárbaros, um dos povos germânicos, né, que do norte eles conquistam a Puglia. Por outro lado, o Império Bizantino, que depois da queda de Roma, a Constantinopla, vai permanecer e vai ser a nova Roma, né? E ela também vai ter influências, né? Então vamos ter a Puglia vai ser disputada de um lado pelos longobardos, por outro lado pelos bizantinos, e
no meio dessa disputa também entre os sarracenos. Nessa Idade Média, então, nós vamos ter essa disputa de forças, né, até a Puglia como um todo ser dominada no século XI pelos normandos, né, e vão fundando o Ducado da Puglia e Calábria, né. Depois ela vai ser integrada ao emergente Reino da Sicília. E dentro desse período dos normandos, é o período das catedrais românicas, que nós vamos ver muitos na Puglia, e logo mais agora, quando a gente já começa a apresentar Bari, né, tanto a, a catedral quanto a basílica são desse período românico, né, e Trani também ali do lado, que é, e a arquitetura pugliese, ela vai ser essa combinação, né, das influências ocidentais e bizantinas. No século XII, um nome que eu gostaria que vocês registrassem, guardassem, do imperador Frederico II da Suábia, né? Então, ele vai conquistar essa região, ele vira imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? E com toda essa força, ele vai implementar o sul da Itália, vai fundar a Universidade de Nápoles, a Constituição de Melfi, e constrói o Castelo del Monte, que a gente já vai estar mostrando para vocês. É um, é um florescimento, uma cultura humanística, né, que vai antecipar o Renascimento. Depois vai vir a família de Anjou, daí os aragoneses, e finalmente a conquista espanhola, que durante então, com Carlos V, Ferdinando II, né, nós vamos ter essa grande expansão da maior potência europeia, que foi a espanhola, né, com a conquista das Américas, de novas rotas comerciais, e ali eles vão dominar o Reino da Sardenha, de Nápoles e de Sicília. Durante o século XVI até o início do século XVIII, todo o sul da Itália vai estar sob o jugo espanhol. E uma das influências vai ser o barroco, né? Então, nós temos como uma resistência à reforma religiosa de Lutero que domina no norte da Europa, o sul da Europa, né, principalmente os reinos cristãos, né, de Portugal, da Espanha, da França, né, eles vão implantar uma arquitetura própria, né, para mostrar ainda a pujança da Igreja Católica, que é o Barroco. Então, nós vamos ter o Barroco espanhol aqui no sul da Itália, né, com todos os elementos religiosos e iconográficos mostrando essa força dessa igreja, né, num momento em que ela se dividia, né, perdia todo o norte da Europa para o luteranismo e outras igrejas protestantes, né, e o sul da Europa mantendo, e a Puglia como um extremo, né, já junto. De outro lado, nós temos o Império a Igreja Ortodoxa Bizantina, né? A importância de ter esses grandes marcos religiosos. E, finalmente, século XIX, a gente inicia com as conquistas napoleônicas, né? E terminamos com a unificação da Itália, né, em 1861, que se inicia, e 1870 se consolida, né, nessa formato, né, que nós conhecemos hoje. Então, feita essa introdução, apresento agora a Bari, né? E aqui o nosso Grand Tour em Bari. No Grand Tour Puglia, em frente ao Teatro Petrucci. Digam oi! Oi! Quer saber tudo a história? Seguro? Eu vou contar, né? Entra, vamos. Quer sentar um pouco? Vamos sentar. Sim. Ótima ideia. A Casa Mincusi,
coração de Bari, onde nosso grupo Grand Tour Treptável Puglia está descobrindo a cidade. Então essa é a parte moderna no Grand de Bari, e o que é mais lindo é essa ligação com a água, o mar Adriático, né? Então em Bari que nós sentimos toda essa importância da Puglia como uma ponte, né? Fazendo a ligação da Península Itálica com o mundo helênico lá do outro lado. E que tudo vem e está relacionado com a água, né? Então, desde da indústria pesqueira, né? Mas principalmente as grandes influências ao longo de toda essa história. E é muito lindo, então, essa composição de marinas, barcos, as construções de diferentes períodos, né? E aqui a vista do topo do nosso hotel. Bari, a Puglia, a área mais oriental da Itália, a ponte entre a Península Itálica e o mundo helênico lá do outro lado. Ponto de encontro de civilizações ao longo do tempo. Arquitetura do final do século XIX, início do século XX, aqui de Bari, a capital da Puglia. É muito bonito esse prédio. O teatro e a marina de Bari. Capital da Puglia. Nós estamos durante as comemorações de São Nicolau, que é o santo padroeiro aí da cidade, e onde tem os restos mortais dele na Basílica de São Nicolau, do século XI, né? É um santo do mundo oriental, né? Da Anatólia, e que mostra novamente essa confluência entre os dois mundos. Vários teatros, e aqui é a Catedral de São Nicolau. Catedral de Bari, no coração do centro medieval da cidade, que é capital da Puglia. Uma das maravilhas aqui do sul da Itália. Mais algumas vistas e o Orecchiette. Aqui nós chamamos Orecchiette. Orecchiette. Questa è la curcuma. Piacere signore, come si chiama lei? Guarda, c'ho due nomi. Uno qua, guardalo. Angela, E uno sta qua. la Lina. Brava. Allora faccio una foto delle due. Então, os Orecchiette teria surgido lá há 1000 anos atrás, entre
o período normando e suábio de Frederico II, né? Mas o mais provável, pelo menos o que tem registros, é de em torno de 1500. Num documento da época da Basílica de São Nicolau, o padeiro legou seu negócio a filho e dote também incluía a preparação do orecchiette. E à noite, Piazza Mercantil, no coração de Bari, a capital da Puglia. Esse é o restaurante Osteria Borgo, onde comemos nesta noite. Muito legal. E 1 hora ao norte de Bari, nós temos Trani, uma cidade costeira, com sua marina, é considerada a pérola da Puglia. O Porto de Trani, uma cidade na Puglia, no extremo sul da Itália. Olha só que lindo, cheio de suas obras arquitetônicas do período áureo, que vem desde o século XI, com os normandos, até nossos dias. E a gente contorna o porto e chega até a catedral do santo padroeiro da cidade, que é o São Nicola il Pellegrino, então, que é um outro São Nicola. E essa é mais uma das igrejas. Então a gente viu a catedral, a Basílica de Bari, e agora a Catedral de Trani, nesse estilo românico, mais alongado. E do lado a fortaleza. A Catedral de Trani, em estilo românico, que é o estilo predominante da Puglia medieval, que vai do século XII ao século XIII, quando fez parte dos normandos e do Sacro Império Germânico. Com o cisma da Igreja do Ocidente e do Oriente, aqui na Puglia, que era a divisão do mundo latino com o mundo bizantino, se construiu na Idade Média essas grandes igrejas católicas, exatamente para mostrar do outro lado do Adriático, no mundo bizantino, ao poderio da Igreja Católica e do Papa. A fortaleza Suávia de Trani, quando a Puglia foi dominada pelo Sacro Império Romano-Germânico. As gurias ali, a Sueli e a Marlene, junto da Catedral de Trani. A riqueza de afrescos, né, e esculturas na igreja, e na frente a fortaleza dos Suávios. Como a Puglia é toda uma região costeira, existiam muitas fortalezas exatamente para proteger a força local, que variou ao longo dos séculos. E falando de Frederico II, esse aqui é o Castelo del Monte, construído por Frederico II, o rei da Sicília, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, no início do século XIII, aqui no coração da Puglia. E essa bela pedra da Puglia, que vai se repetir em vários dos monumentos dos centros históricos. E a partir de Bari, então ao norte, a gente visitou Trani e Castel del Monte. E ao sul,
Monopoly. Também uma cidade costeira, com suas marinas de barcos de pesca, e hoje, como muitas das cidades da Puglia, né, com um centro histórico, com restaurantes, pousadas, né, fazendo lojas, né, trazendo toda uma vida para construções milenares. O forte de Monopoly, aqui na Puglia. Então a gente segue caminhando por suas ruelas de pedra, com torres, descobrindo torres ao longo de igrejas ao longo do caminho, recantos super charming, como esse que a Adriana descobriu. E aqui na Basílica Catedral da Maria Santíssima della Madia. Mais uma das praças e igrejas de Monopoly. A igreja barroca de Nossa Senhora de Madia, aqui em Monopoly, na Puglia. E vizinho a Monopoly, nós temos Pogliano Mare, que se alguém fala na Puglia, um dos 3 nomes que vem à mente é Bari, a capital, Lecce, a Florença barroca, né? E Pogliano Mare, devido a essa forma peculiar, né, das rochas calcárias mergulhando no mar Adriático, formando essa pequena praia. E as construções penduradas no morro. E aí temos várias no mare, essa formação única do mar cortando a rocha. Muito lindo, único. As Hers, mãe e filha descobrindo Alberobello. Adriana encantada e compondo aí no cenário. Alberobello, patrimônio da humanidade pela Unesco, por essas construções únicas feitas em pedra, nessa forma, com seus tetos cônicos. Antigamente, eles eram os silos nas áreas agrícolas, né? Silos, local de guarda de material, eventualmente pernoite. E aqui em Alberobello há um núcleo urbano, né, com essas construções únicas. Questo festa. Gira! Bota lá!
Não é, a gente se sente num cenário, né? Então, de fato, é daqueles lugares que a gente jamais vai esquecer. Nosso cooking class começa com aula de culinária aqui das massas. A mestre Carmela, Kátia, Alessandro, Carmela, Kátia. E aqui o povo no meio de uma horta, tendo um almoço orgânico com todos os produtos locais. Experiência maravilhosa aqui em Alberto Belo, que só a Trip and Travel pode oferecer. E a cidade mais cênica e mais bonita para mim é Locorotondo. Digam aí se vocês concordam. Começa com essa escultura em bronze que é o renascer através do amor, né? Então ali vocês veem um casal apaixonado, né? E todos os frutos que ele dá com essas raízes que vêm do centro da terra, né? Então é um novo mundo de Andrea Rod. Fantástico, adorei essa escultura. Caminhando pelas ruelas de Locorotondo, a cidade, uma das cidades brancas aqui da Puglia. É toda charmosa. To jest bardzo ładnie odnowione. E então aqui vou colocando algumas dessas registros pelas ruelas, a decoração das casas ricamente com as flores. É espetacular, né? E daí tu dá uma espiada para dentro, todos os ambientes assim de charme, gostosos, mesmo na rua, os balcões, no conjunto e no detalhe, Locorotondo, olha esses detalhes fantásticos, né? E o sol nos acompanhando aí. Estávamos no início de verão, as artesanias locais. Essas aqui são aquarelas em cima de madeira, né, com Locorotondo ao fundo. Daí, a segunda de Cidades Brancas é Cisternino, entrando aqui no núcleo medieval. Cisternino, uma das cidades brancas da Puglia em função da pedra utilizada na sua construção. A igreja e aqui a Torre Normanda de mais de 1000 anos. Beto Conte, Grand Tour, Puglia para você. Lindinha, né? E ali a gente almoçou, continuamos caminhando e descobrindo vielas se perdendo, se achando, né? Com uns pequenos restaurantes que parece estar se sentindo em casa. E a terceira e a mais imponente das cidades brancas é Ostuni. É uma cidade toda murada, como a gente vê, e aqui no centro histórico.
as lembranças da Igreja Católica, da Contra-Reforma, a Dormição da Virgem, e subindo as suas ruelas, quem preferiu subir motorizado aproveitou o tuk-tuk. Aqui a Marquese, as gurias de Santa Maria, Marlene e a Beth. E quem foi a pé foi vendo as artesanias, as cerâmicas, produção de azeite de oliva, dos vinhos locais, que a Puglia é renomada por ambos. A Ponte dos Suspiros aqui em frente da catedral, linda, com pinturas, afrescos maravilhosos. E seguindo nos pontos de interesse da Puglia, queria mostrar para vocês Gravina em Puglia. Aqui é a Praça Central. Gravina em Puglia, mais uma das charmosas cidades aqui no Salto da Bota da Itália. Gravina em Puglia, uma cidade desde a antiguidade, passando pela Idade Média, com construções aqui nessa ravina, onde escavavam as construções na rocha. Mais uma das belezas aqui da Puglia, no extremo sul e oeste e leste da Itália. Então, isso aqui é uma prévia do que a gente vai ver logo mais em Matera, que é na região ao lado da Puglia. Matera já é em Basilicata. Então a gente colocou esse adendo aí por esses também construções únicas que são entalhadas na rocha. Então é simplesmente fantástico. Nosso Trip and Travel Grand Tour Puglia em Matera. Cidade de Matera, hoje Patrimônio da Humanidade pela Unesco, charmosa, ela era considerada nos anos 40 assim, o fim do mundo, onde o tempo havia parado, onde não tinha condições de higiene, água, luz, esgoto. Chegou a ser interditada em 1968, esvaziada, e a partir de 85 começa o plano de recuperação. Hoje, com hotéis e restaurantes que dão vida à cidade, mas temos apenas 2.000 habitantes nos 4 bairros chamados Sassi, os bairros com escavações nas rochas. Matera, capital da Basilicata. Então ela é uma continuidade da rocha, né? Então tu vê que ela é toda em diferentes níveis. E nós ficamos num hotel caverna. Então nós estamos aqui, eu estou bem em cima do nosso hotel. Aqui embaixo tem um ombrelone que faz parte dos quartos do Aquatio. Então, se viajar é se transportar no tempo, se a Itália já tem tanta diversidade regional,
Matera nos faz sentir em uma outra dimensão, tanto em tempo quanto espaço. Mágica, mágica. As gurias num outro tuk-tuk, ali com a Ilane. E para você terem aqui esse desenho, eu coloquei para você ter ideia de como funcionava. Então, todas as casas, elas tinham uma parte subterrânea, né? Então, porque foram tudo esculpidas na rocha, né? E sempre com os reservatórios de água. Então, essas cisternas, elas vinham, captavam água, água da chuva e ficava com um abastecimento individual. Aqui, alguma dessas eh, residências hoje museu, para a gente imaginar quão difícil era a vida então, né? E próximo de Matera, já de volta na Puglia, nós temos Altamura, com uma catedral fantástica do período medieval, românico, né, com esses ricos entalhes na fachada e uma rica decoração interna também. As gurias felizes aí com as compras e nós aprendemos como é preparada a burrata, que é a partir da massa da mussarela. É uma família que está na quarta geração. Estamos aqui com a família Diceco, há 4 gerações produzindo o melhor da queijaria aqui de Altamura. Vai ser uma burrata. São 5 irmãos agora no controle do negócio. O negócio começou lá em 1930. Cortando a buraca. Ver a demonstração que eu fiz para você. Una meraviglia. Obrigado. Prego. Né? Então, aqui com o grupo na frente dos Diceca, que nos receberam também, e do lado a gente visitou também uma padaria que, desde o século XIX, em atuação e eles têm um certificado de origem determinada, tanto
a burrata quanto o pão. E descendo, a gente passa por Taranto. Essas são imagens de uma outra viagem que eu fiz, também uma cidade fortificada, teve sua origem grega, né, um porto bacana, e no entorno de Taranto a gente tinha Grottaglie, que é uma região tradicional de produção de cerâmica, onde nós fizemos fazendo uma experiência, um workshop de cerâmica, aqui com Vera Lígia Luzzi, a especialista. Uma tradição milenar aqui da Puglia, utilizando a argila local. Così? A Dirce. O teu bloco está bem trabalhado, né? Su. Aquele negocinho lá, me deu calor. Barriga, sì. Andiamo con la mano di dentro a spingere verso Con fuori. l'interior, push no esterior. Quella di fuori solo mi aiuta a controllare la curva, non sto facendo nessuna Ancora pressione. controlla la curva. Magia. Daqui, olha o resultado. Uma coisa, tá fazendo uma coisa, não? Parece, né? Bem grande. Eu vou dar lugar para outro porque não consigo acompanhar. E falando em vinhos do Primitivo, uma das cepas aqui da Puglia, da propriedade Gianfranco Fino. O vinho mais premiado da região, do enólogo Gianfranco, que há 40 anos se dedica à arte dos vinhedos e que abriu essa vinícola em 2004. E como a gente viaja muito, aprende tanto, a gente precisa também dar uma descansada. E fomos descansar por 3 dias em San Foca, a marina de San Foca. Aqui na costa da Puglia. Um povo que sempre esteve ligado ao mar, nesse ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. E San Foca foi nossa base para explorar o Salento, que é essa região a ponta a ponta da ponta da bota, né? Então, aqui estamos em Santa Maria de Leuca. Estamos aqui em Santa Maria de Leuca, no extremo sul da Puglia. Nós vamos navegar nesse dia de sol, com mar calmo, o ponto onde o mar Adriático se encontra com o mar Jônico. Direto com onde Gran Tour Puglia para você. Santa Maria de Leuca, um destino turístico desde o final do século XIX, início do XX, inicialmente com turismo italiano, hoje internacional.
gente embarcou no Utopia. Então, tchim, tchim! Deixa eu virar a Utopia. Estamos aqui. Tchim, tchim! Eu quero tirar foto. Aqui, ó. Termina o mar Adriático, que é também onde tem a cidade de Veneza. É esse mar comprido que está entre a Península Balcânica, a ex-Yugoslávia, chegando praticamente até a Vale do Sul, onde tem um confim com a Grécia, e chegando aqui ao sul, aqui a Terra da Bora. Isiane, Alessandro e Salvatore no Mar Adriático, toda a família. Vamos lá! Aniversariante do ano! A você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E a gente desembarcou em Leuca e seguimos para Galípoli, também maravilhosa. Galípoli foi um grande centro de produção de óleo de oliva. No século XIX, era utilizado como combustível para iluminação. Tinha 12 subconsulados aqui, Império Otomano, França, Inglaterra, para garantir a cota do óleo para iluminação pública das suas capitais. Que daí depois mudou a matriz energética e o óleo de oliva, né? Ele hoje é utilizado na gastronomia e os da Puglia são os mais renomados da Itália e eles correspondem a 50% da produção de óleo de oliva de todo o país. E a partir de São Foca, a gente viu outras grutas. E essa é a mais renomada delas, que é a Gruta da Poesia. A Gruta da Poesia, um centro arqueológico desde a época micênica. Gruta da Poesia, um sítio arqueológico de oferendas do período messáptico, de 2.500 anos atrás. Maravilha! Estamos chegando ao final dessa trajetória pela Puglia, saindo da região costeira e impressionado com todas essas falésias mergulhando nesse mar cristalino Adriático. Nós temos as falésias de Santo André, com as rochas calcárias mergulhando no mar Adriático. Então, essa combinação do azul celeste com azul marinho e com os ócares. Que maravilha! Puglia 2025. E da costa a gente segue ao sul para Otranto, local de batalha da Batalha de Otranto de 1480, quando eles resistiram aos turcos, que em 1453, os turcos otomanos tinham tomado Constantinopla, e se Otranto caísse,
eles teriam ponta de lança para conquistar a Península Itálica. Então foi uma grande vitória, né, da resistência aqui da cidade murada de Otranto. Otranto, Puglia, importante porto desde a antiguidade, aqui no Mar Mediterrâneo, ligando o sul da Itália com o mundo grego, lá do outro lado. Tom em azul. E a cidade antiga murada naturalmente. Otranto, o centro histórico, dentro da cidade murada. O Mar Adriático, fazendo a ligação entre o mundo latino e o mundo grego, mundo católico, mundo ortodoxo. E aqui a bela marina de Otranto, importante porto desde a antiguidade. E ali nós tivemos um belo almoço à beira-mar, né? A gastronomia da Puglia é muito baseada ligada com o mar, né? E mais as massas, mais os vinhos, mais os excelentes azeites de oliva, né? Faz com que seja uma gastronomia saudável e deliciosa. Caminhando pelas ruelas, a gente passa por portões, balcões, torres e convido vocês a entrar na igreja de Otranto, onde tem a árvore da vida, né? Então é todo um mosaico milenar, né? Que conforme aqui a Unesco coloca, né, um tapete de pedra para contar a sabedoria e o amor de Deus. Aqui para Helena, minha filha, a, a balança, o signo dela. E o mulherio enlouqueceu com as lojinhas maravilhosas e além de tantos outros produtos regionais de altíssima qualidade. E concluo minha apresentação da Puglia com a capital do Salento, que é a região peninsular entre o Jônico e o Adriático, a cidade de Lecce, que tem ruínas que remontam ao período greco-romano, e uma catedral, o Duomo, né, que tem suas origens no medievo, né, com elementos medievais, mas que ela vai ser repaginada por Giuseppe Zimbalo em meados do século XVII, com duas fachadas barrocas. Então, aqui vocês têm, fica confuso se é da direita ou da esquerda, né? Mas independente da ponto de entrada, nós temos essa riqueza de elementos barrocos, né? São as construções tradicionais da Contra-Reforma, onde a Igreja Católica, os reinos cristãos, né,
buscam se recompor depois da partição da Europa Ocidental, entre mundo protestante ao norte e um mundo católico ao sul. Aqui o Palácio Diocesano e a Catedral por dentro. A Catedral de Lecce, na Puglia. Arquitetura representativa da Contra-Reforma, com todo o seu movimento, riqueza, para mostrar a força que ainda tinha a Igreja Católica com a cisão da Reforma de Lutero. Aqui, na divisão do mundo latino com ortodoxo, com islâmico, no sul da Itália. Piazza del Duomo, Praça da Catedral de Lecce, com a catedral, o Palácio Episcopal e o seminário, esse grande conjunto de arte barroca representativa da Contra-Reforma, uma maneira de colocar para o mundo cristão que a Igreja do Papa continua forte, apesar de todas as perdas com a Reforma de Lutero. Beto Conte, Grand Tour Trip Travel Puglia para você. Aí então aqui os detalhes por dentro, o seminário, né, de projeto de Giuseppe Tino, também do final do século XVII. E o mais delicioso de Lecce é caminhar pelas suas ruas, passando por suas igrejas, suas praças, e terminar a noite numa maceria. Maceria é uma unidade rural produtiva, né? Então, tipo um burgo, tem toda essa forma de fortaleza, com torre de observação. Aqui tu vê ela toda cercada pelas oliveiras, pois era uma região em que fronteiriça de impérios, de dominações, né? Então, quando necessário, os campesinos vinham para Casa Grande, né? Protegida. E então a maceria, que era uma forma de construção medieval, né, de unidade produtiva, ainda existe até hoje, e várias delas transformadas em hotéis, como esse que nós vamos ter um jantar exclusivo, e com o grupo Terra Ross. Fica a dança tradicional aqui do Salento, que é a região ao sul da Puglia. Resgata as tradições rurais e toda a energia aqui da ponta da bota italiana. E depois de um jantar maravilhoso, o Terra Ross, né, que é uma banda local, ele encantou a Madonna, e o Dominique, esse que o vocalista aí, ele tocou em vários dos seus aniversários.
Grazie. Thank you. Arrivederci. E com isso, a gente termina o nossa Gran Tour Puglia e convido vocês para o próximo episódio do Beto no Mundo, que vai ser a Tanzânia, no dia 30 de junho, quando eu embarco esse final de semana, volto no dia 22, no dia 30 já apresento para vocês. Adoro apresentar fresquinho, que nem a gente fez essa da Puglia, né? Que se sente, né? Toda a energia, os grandes momentos que nós vivenciamos juntos, né? E compartilhando aqui com vocês. Queria agradecer a presença de todos. E aí, Ana, a Ana, que é uma italiana do norte da Itália, do Vêneto, como é que foi essa tua experiência pela Puglia? Adorei! Adorei, e depois eu complementei com o Vêneto. Sim. Eu fiz a comparação dos vinhos do norte com os vinhos do sul, que no sul tem o primitivo e no norte tem o prosecco, de Val do Biadene, que é Patrimônio Mundial da Unesco. As plantações, os vinhedos e o vinho. Foi fantástico, adorei. E foi muito produtiva a minha viagem, porque eu consegui visitar 2 cidades por dia. Foi uma corrida, mas deu. Porque lá tudo é muito próximo a Veneza e andei por tudo aí. Maravilhoso. Adorei a Puglia, mas adorei também o norte, o Vêneto. Não, é as raízes, né? Então é muito legal essa É, viagem pelas nossas raízes. E, é. Dirce, e você que inaugurou ali no Grand Tour, como é que foi a tua experiência? Olha, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque essa parte da Itália eu já conheci um pouco do norte. Essa parte maravilhosa, com Locorotondo linda, com aquelas flores, com aqueles jardins. Jardins não, porque as frentes das casas, assim, são todas com flores, com crochêzinhos, quadrinhos. Então, são lugares encantadores. E o mar também, maravilhoso. Vinho, melhor ainda. Vai, Mas foi tudo maravilhoso. Quem não foi ainda, aconselho aí, porque não vai ver coisas maravilhosas. valeu, Dirce. Obrigado. Então, eu queria agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana e nos vemos no dia 30 com eu trazendo as novidades diretamente da Tanzânia. Um abraço a todos. Boa noite.